Caiana, hoje o assunto é o varejo que vende produtos cada vez mais vendendo serviços. Traduz um pouco essa história para a gente agora sim, Ayana, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta, aos ouvintes do Band News Station. Semana movimentada, né, de expectativa com relação a varejo também e com os setores aqui sobre os quais a gente fala também. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente pode trazer já alguns desses impactos a depender aí do que se configurar a partir do dia 1º de agosto. Mas o tema de hoje, como o Barão falou, é o varejo que está cada vez mais oferecendo, além da venda de produtos, venda de serviços também, serviços agregados que tem a ver com aquilo que a loja já está acostumada a vender. Por exemplo, a gente tem indústrias hoje de produto de limpeza, por exemplo, lançando serviços de lavanderia, viraram até negócios apartados aí dessas indústrias, né? Drogarias oferecendo cada vez mais serviços como medição de pressão. Foi um movimento que começou muito, inclusive, na pandemia de Covid, né? Exames, testes para saber se você tinha ou não a doença, vacinas, depois, quando elas se mostraram aí disponíveis no mercado, as farmácias se transformaram, vem nesse movimento mesmo de se transformar em hubs de saúde, né? Como elas chamam aqui no Brasil. Isso já era bastante comum fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, e isso tem se configurado aqui também no país. Óticas, por exemplo, também, além de vender os óculos, né? Oferecendo também óculos e lentes, enfim, lentes e armações e tudo mais, oferecendo também serviços de exame, enfim, você não precisa ir no médico e depois ir na ótica, às vezes você pode fazer todo o serviço ali mesmo, com um profissional capacitado, obviamente. Home centers, que são aquelas grandes estruturas de venda, aqueles grandes estabelecimentos de venda de produtos de decoração, de construção, né, casa e construção, decoração também, oferecendo serviços de instalação, às vezes instalação, montagem, por exemplo, de móveis, ou instalação de equipamento, hidráulica, uma série de serviços agregados. Pet shops também oferecendo serviços, assinaturas, às vezes, de serviços que são agregados, que às vezes não é o próprio pet shop, é a própria loja que tem aquele serviço, mas eles têm parceiros que oferecem banho, hospedagem, até outros serviços mais diferentes, aí acupuntura para os pets, por exemplo. Mini mercado autônomo, isso é muito bacana, e a gente pôde perceber aí nos últimos meses, mini mercado autônomo, que são aqueles que às vezes têm espaços em condomínios, né, condomínios residenciais, às vezes até empresariais, mas oferecendo também serviço de abastecimento de carro elétrico. Uma tendência que a gente está vendo muito é de esses mini postos, né, de abastecimento de carro elétrico posicionados dentro de condomínios residenciais ou empresariais. Enfim, várias empresas criando serviços próprios, às vezes também de entrega, serviço financeiro, empréstimo, cartão, enfim, e colocando isso na sua oferta. Por quê, né? A gente até pensando aqui na questão da farmácia, antigamente isso era até bastante comum, né? A gente ir na farmácia e usar a farmácia, aquele ponto ali, como um hub de saúde mesmo, né? O contato que a gente tinha com o farmacêutico era muito nesse sentido, né? De ele ser um primeiro contato, às vezes, da gente com o serviço de saúde. Isso voltou e hoje muito porque os gastos dos consumidores estão aumentando muito quando se fala em serviços, são cada vez maiores quando se compara com a compra de produtos. Então, o varejo está cada vez mais incorporando essa oferta de serviço em lojas ou até nos sites, né? Como eu falei aqui de pet shop, por exemplo, tem muito serviço online oferecido aí pelas lojas. Isso é uma tendência no Brasil, como eu comentei, já vinha acontecendo mundo afora. Nos Estados Unidos, o setor de serviços é responsável por 80% do PIB. Na União Europeia, quase isso, varia, depende do país, claro, mas varia de 70% a 75%. E no Brasil, só para a gente ter uma ideia, lá pelos anos 70, 80, isso não chegava nem a 50%. Nos últimos anos vem aumentando, chega a 60% em alguns casos aí, mas cada vez mais o varejo está se adaptando para incorporar essa oferta de serviços à sua gama aí, né, de oferta mesmo para o consumidor final, porque vê que é um jeito de, primeiro, ter uma receita adicional, segundo, fidelizar esse consumidor. Muitas vezes, quando você tem uma marca já que você conhece, um varejo que você frequenta, e ela passa a oferecer um serviço adicional, você confia nesse serviço porque ele está atrelado àquela confiança que você tem, àquela marca que você já consome, né? Então, uma tendência muito forte que a gente está vendo aí, e a gente está falando de todo tipo de varejo, como eu comentei, decoração, uma atuação.